Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra e psicodramista aqui em Salvador, Bahia. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um termo frequentemente usado que é síndrome do pânico. Vamos começar a entender cada uma das palavras que estão acontecendo, o, o significado delas. Pânico é uma palavra que vem do grego, do deus Pan, que era um deus silvestre, ele vivia nas florestas, extremamente feio, assustador, e pânico era a situação do encontro com Pan. Então é aquela sensação de terror, de absoluto medo que a pessoa sentia ao entrar na floresta na antiga Grécia. Essa palavra se deslocou para o nosso dicionário comum no sentido de um medo intenso, um medo que atinge o seu pico, acompanhado de uma necessidade de movimentação, de fugir, de correr, de afastar-se. Existem outras palavras que são mais paralisantes em relação ao medo. Então, o terror e o horror são palavras que normalmente se usa para se referir a um medo intenso, mas que se traduzem pela imobilidade, pela paralisia da pessoa. Pânico traz sempre a ideia de sair de fugir, de ter um comportamento de fuga ou de saída daquela situação. Em psiquiatria, nós reservamos o termo pânico para significar o pico de uma crise de ansiedade. É o máximo de ansiedade que a pessoa pode sentir. E como a ansiedade ela se traduz sempre por eventos físicos, né? Ela se expressa por eventos físicos, coração acelerado, respiração acelerada, dificuldade de encher o peito de ar pela tensão muscular que a pessoa está, tensão muscular intensa. E se traduz mentalmente o pânico pela sensação de ou morte próxima ou de que a pessoa vai ficar maluca, de que vai perder o juízo, que vai perder o controle. Então, o ataque de pânico, e essa palavra é bom explicar, ataque em psiquiatria, ataque e crise, não em psiquiatria apenas, mas em medicina, ataque e crise são palavras reservadas para situações que têm começo e fim rápido. Elas começam e terminam, como crise de epilepsia, ataque de asma e crise de pânico, ataque de pânico. Então, o ataque de pânico, ou seja, uma intensidade de ansiedade com medo de morrer, de morte imediata e com repercussões corporais e com necessidade de sair daquela situação, ela pode acontecer em qualquer situação ameaçadora. Então, todo ser humano pode ter um ataque de pânico quando está diante de uma situação ameaçadora concreta. Está num carro, a chuva, a enchente chegando, começa a cobrir o carro e não chega ajuda e a pessoa o medo de morrer afogada. Essa é uma situação que pode levar a uma crise de pânico. Num incêndio, um assalto, qualquer coisa que seja uma ameaça concreta. Mas esse tipo de ataque de pânico, que qualquer ser humano pode sentir desde que ele seja ameaçado concretamente, não é o que nós chamamos de transtorno de pânico. Há outras situações em que pode aparecer ataque de pânico que também não são transtorno de pânico. Por exemplo, há determinadas medicações que aumentam tanto a ansiedade da pessoa que podem disparar. E não é só medicação não, substâncias comuns de uso, como por exemplo, esses estimulantes à base de café, os energéticos, que se usa excessivamente, eles são à base de café, que é um estimulante potente. Esse estímulo excessivo pode desencadear uma crise de pânico. A cocaína pode desencadear ataque de pânico, maconha pode desencadear ataque de pânico. Então, algumas substâncias, ao serem superutilizadas, elas podem dar um estado de excessiva excitação na pessoa, que se traduza por uma crise de pânico. Há uma outra situação que é também comum, que são pessoas que têm já quadros fóbicos. E fobia em psiquiatria é um medo que a pessoa própria reconhece que ele é
ele é desproporcional. Por exemplo, ter medo de barata. Não é apenas a fobia de barata, não é apenas ter medo de barata. Muitas vezes a própria imagem da barata, a pessoa sabe que concretamente aquela barata não é uma imagem, mas a reação no organismo é como se fosse uma ameaça concreta. Então essas pessoas fóbicas, se porventura, por acaso ou por mera sacanagem de algum conhecido, a pessoa fica exposta a um estímulo fóbico, as chamadas terapias de choque, né? Expor a pessoa àquilo que ela teme de uma forma aguda pode desencadear um ataque de pânico. Por exemplo, eu estava falando do medo da fobia barata. Se me prenderem, por exemplo, eu tiver fobia barata, me prenderem no armário cheio de barata, eu vou desencadear um ataque de pânico sem que isso seja transtorno de pânico. Eu seria um fóbico que foi exposto a um estímulo e a impossibilidade de sair do lugar. Para que nós chamemos de transtorno de pânico, é preciso que o ataque de pânico tenha umas características bem específicas. Não está associado com nenhum uso de droga que a pessoa esteja usando naquele momento. Não ser o pico de uma ansiedade que ele esteja vivenciando. Por exemplo, uma crise conjugal, uma separação litigiosa, uma demissão, ou a situação da agora do próprio coronavírus, em que a pessoa está no clima de ansiedade e pode fazer um pico de ansiedade e se comportar, ser um ataque de pânico, mas o diagnóstico ser uma agudização de transtorno de ansiedade e não transtorno de pânico. Então, para ser transtorno de pânico, a pessoa não pode ter nenhuma condição associada, nem clínica, porque há doenças clínicas que também podem desencadear, situações orgânicas que podem desencadear, não está usando nenhuma droga ou medicação, seja medicamentosa ou droga ilícita, naquele momento que seja desencadeadora, e não está vivenciando nenhuma situação conflitiva imediata. Então, o ataque de pânico, para ser considerado dentro do diagnóstico de transtorno de pânico, ele precisa ser como um trovão num céu claro, um céu sem nuvem. Quando o céu está nublado, cheio de nuvem, e nós escutamos um trovão, nós reconhecemos como trovão, porque há o contexto da nuvem. O equivalente disso seria uma pessoa vivendo uma situação crítica de uma separação litigiosa. Se ela tiver um ataque de pânico, seria o trovão, mas ela tem as nuvens associadas, que é o clima que ela está vivendo. Mas imagine que nós estejamos numa rua e simplesmente ouvimos um barulho intenso, olhamos para cima e o céu está sem nuvem nenhuma, céu azul brilhante. Isso cria insegurança. Além do medo, ainda vem a sensação, que diabo é isso? O que é que está acontecendo? Então o ataque de pânico, por ser súbito, por estar dissociado de um contexto, ou seja, ele está descontextualizado, e por ser mobilizador, faz com que a pessoa, literalmente naquele momento, a sensação de quem já teve um ataque de pânico desse é de que ou vai ficar doido, de que vai perder o controle, ou vai morrer, a morte é próxima. Por isso a pessoa se desloca, a pessoa sai, onde ela estiver, ela sai correndo. Se ela estiver dirigindo, ela larga o carro, o que for. Um ataque de pânico não determina o diagnóstico de transtorno de pânico. É preciso que haja a sucessão de ataques de pânico, pelo menos em 2 semanas haja vários ataques de pânico, para que a partir daí o diagnóstico seja feito. Então, o ataque de pânico, resumindo, ele é uma situação clínica duradoura, ele tende a necessitar tratamento muito tempo, tem uma grande repercussão que é a insegurança gerada por ele. A partir do momento que a pessoa deixa de ter o ataque de pânico com as medicações que são tratadas, que são utilizadas, mas isso, a medicação em si, não restitui à pessoa a segurança que foi abalada, que é, tá bem, eu nunca mais eu tive, mas sei lá se eu vou ter, sei lá se eu for atravessar um ferry-boat, e se eu tiver alguma coisa, e se eu me sentir mal. E se eu me sentir mal, essa limitação que a pessoa desenvolve depois do ataque de pânico, pelo medo de voltar a ter,
Ou seja, concretamente a pessoa não tem, mas o medo de voltar a ter se torna tão limitador que é o que se chama de agorafobia em psiquiatria, que é essa antecipação de que, caso ele tenha um mal-estar, ele não será acudido a tempo. Então, tendo ataque de pânico, a recomendação é procurar um psiquiatra e, posteriormente, ele terá que ser acompanhado por um psicoterapeuta para poder lidar durante algum tempo. Não é um tratamento breve, a melhoria é breve, em pouco tempo acontece, em pouco tempo a pessoa já tem uma resposta para os ataques. Mas a melhoria desse receio de voltar a ter o ataque, ou seja, esse abalo na confiança da pessoa, isso demanda mais tempo e necessita da abordagem psicoterápica específica para lidar com ele. Tá? Tchau, gente.